Úrsula, bem-vindo ao canal da Flor, do meu estúdio de design. Hoje com chuva, relembrando as vibes dos vídeos de Itacaré. Quem me acompanha no Instagram tem absoluta certeza do que eu estou falando. E o tema que eu escolhi pra falar hoje, na verdade escolhi pra falar ontem, isso é um grande problema pra mim, quando eu defino um tema num dia e eu espero até outro dia pra fazer um vídeo, parece que perde total sentido porque um dia inteiro se passou e aí eu perco o raciocínio, porque ele evolui e eu não consigo voltar. Vamos ver se eu consigo trazer o tema de ontem pra atualizar na série de hoje, vamos lá. Make your money or die. Make your money or die. Whatever. Sou falando em português. Tá. Atualmente, então, vivo o dilema de ser uma designer. Eu descobri, na verdade, trilhou ali, passou por mim no Instagram um vídeo super legal falando sobre a jornada de um intelectual e que, de certa forma, o intelectual ele recebe um chamado de Deus porque ele tem a responsabilidade, gente, eu poder comprar um microfone mais pra frente, invistam no meu trabalho pra mim poder comprar um microfone pra fazer vídeos mais legais, porque eu amo quando chove, eu não quero que pare de chover, mas eu quero ter microfone pra vocês poderem me ouvir, espero que dê pra me ouvir nesse vídeo, vou falar até mais alto, inclusive. Segue. E aí, preciso me concentrar, pera aí, calma, respira, concentra. Meu Deus, eu vou pegar uma água. Espera, só um pouquinho. Pausa. You're back. Stay back. I don't know. Estou aqui, vamos lá. Peguei uma água. Inclusive, produzida aqui na nossa região. Aqui onde eu sou local. Segue. Então, make your money or die. Deixa eu voltar aqui pro raciocínio que eu tava falando. Eu vi no Insta, então, essa passagem sobre ser um intelectual, ser um chamado de Deus. E desde muito cedo, a gente fez um vídeo sobre isso. Eu tive a oportunidade de dar aula nas escolas sobre empreendedorismo a partir da Junior Achievement, que é uma ONG global. No ano passado, retrasado, eles fizeram uma aplicação aqui na nossa região, onde eu e mais muitas pessoas, precisávamos estudar as aplicações, e as aplicações elas eram específicas para cada série, desde o ensino, eu não sei bem os termos aqui da pedagogia, não é a minha área, mas desde assim, dos pequenininhos, eu acho que eles tinham uns 4, 5 anos, até o ensino médio. Se eu não me engano, eu acho que eu tive a oportunidade de aplicar para todas as turmas, tá? Tipo assim, aprender todas as aplicações. Talvez algumas tenham passado e eu não tenha aplicado, mas eu devo ter aplicado em torno de 80% ou 90% delas. E eu tive que estudar, então, as aplicações para poder aplicar em determinadas séries. E a interação com os alunos foi sensacional. Entender como que eles absorviam os temas de empreendedorismo, de pensar em futuro, de pensar em carreira, de entender como que o mundo se interconecta a partir do empreendedorismo, e levar isso para jovens muitas vezes que não têm as oportunidades que os jovens de uma grande cidade têm, ou jovens que nascem numa classe média alta para cima, levar isso para essas crianças e torná-las capazes de compreender e desenvolver esse raciocínio. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida, com certeza eu vou levar essa experiência por toda a minha vida, e eu com certeza faria isso por toda a minha vida, sabe? Porque foi uma das experiências mais gratificantes que eu já vivi, independente de grana, independente de nada, assim, foi uma das experiências mais gratificantes, eu faria de graça, ainda bem que foi algo remunerado. E eu sou essa pessoa, tipo assim, eu trabalho pelo resultado daquele trabalho e não pelo dinheiro, e muitas vezes eu abro mão do dinheiro e me ferro no final porque eu fico sem grana, e todas eu fiquei sem grana, já fiquei sem grana várias vezes, já quebrei várias vezes, porque eu realmente sempre priorizei trabalhar e ter resultado, ajudar as pessoas, ver as pessoas se desenvolverem, sabe? Tipo, servir. Acho que servir sempre foi um lema pra mim, foi algo que eu aprendi na minha jornada cristã, e foi muito legal porque eu tive que me desconstruir, porque eu fui alguém que eu aprendi a ser
eu não aprendi a ser madame, mas eu aprendi que ser madame me levaria à conquista de uma vida digna, digamos assim. E que essa vida digna ela seria para poucos. E aí sei lá, por um chamado de Deus real, assim, por um chamado de Deus, aos 15 anos, eu me converti, conheci o pessoal da igreja, que me falou de Jesus, que me levou para a igreja, que me trouxe uma perspectiva de mundo que eu não conhecia e que fez total sentido pra mim. Eu me senti totalmente parte daquele mundo, parte daquela tribo, totalmente conectada com aquela galera. Senti assim que ali eu tinha amigos verdadeiros que ressoavam com as coisas em que eu acreditava, com as coisas em que faziam sentido pra mim. E eu via muito mais sentido na vida que eles levavam do que na vida que eu estava levando. E ali eu tomei a decisão de mudar de vida e Deus foi me lapidando, me transformando. Então, nessa jornada eu aprendi a servir por conta da igreja mesmo. Jesus lavou os pés dos discípulos, aquela história toda que a gente deve servir. Então, eu aprendi a servir e acabei caindo no empreendedorismo quando eu cresci, enfim, me tornei uma adulta, comecei a estudar, fui para a faculdade e me interessei pelo empreendedorismo. Porque eu poderia servir a comunidade, porque eu poderia entregar algo para minha comunidade, porque eu poderia ver a minha comunidade se desenvolver. E nessa jornada eu acabei, eu acho que atualmente eu me enxergo muito como uma intelectual. Apesar de eu não ter seguido uma jornada acadêmica a nível de fazer um mestrado, pós-graduações, etc. Não fiz isso porque não tive oportunidade. Definitivamente porque eu não tive oportunidade, não tinha dinheiro para pagar. Também tinha algumas questões familiares que não me permitiam, ou enfim, que me fizeram optar por não ser egoísta e focar apenas em mim e na minha carreira, mas também olhar para as coisas que estavam acontecendo na minha família e, de certa forma, ser parte daquilo, ajudar naquilo. Ser também relevante na vida da minha família. Eu acho que isso sempre foi um princípio pra mim, que eu também aprendi na minha jornada cristã, e eu sabia que se eu abrisse mão dos princípios da família e tomasse uma decisão de seguir uma carreira e apenas focar em mim, eu estaria sendo egoísta e, obviamente, lá na frente colheria os frutos do meu egoísmo, e eu sei que esse não é o caminho. Então eu sempre tive muita fé, sempre orei muito, sempre falei muito com Deus, sempre busquei ser fiel a Deus. Apesar de... Ai, que susto! Fechou minha janela. Apesar de muitas vezes chorar, muitas vezes sofrer, muitas vezes me indignar com Deus, tipo assim, Deus, não é isso que eu quero. Quando que eu vou poder viver a minha vida? Quando que eu vou poder ser feliz? Quando que eu vou poder ser independente? Até hoje eu brigo com Deus por isso, porque eu ainda tô sem dinheiro. E sem dinheiro a gente também não tem muita independência. Mas eu sempre fui alguém que busquei, então, servir, e apesar de eu não ter tido oportunidade, não ter conseguido continuar estudando, de certa forma, eu meio que me tornei uma intelectual autodidata, porque eu aprendi muitas coisas sozinha. E eu tenho o hábito de estudar, desvendar o mundo, desvendar os mistérios do mundo, do design, do empreendedorismo, do mercado de trabalho, do mercado de design, dos criativos, e de muitas outras perspectivas a partir da vida que eu entendo que são os meus dilemas enquanto ser uno, enquanto a minha missão de vida. Eu sou alguém muito intelectual nesse sentido, porque eu jamais tomo uma decisão sem ter certeza do que eu estou fazendo. Eu aprendi com um pastor, quando eu era bem jovem, que a máxima do trânsito, na dúvida não ultrapasse, na verdade serve para a vida. Quando a gente tem dúvida de algo, a gente não deve ultrapassar, a gente deve olhar para Deus, entregar para Deus a nossa dúvida, a nossa aflição, a nossa insegurança, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e no momento em que a gente, de fato, receber de Deus a tranquilidade do nosso coração, de que aquele caminho está livre, digamos assim, aquele caminho está aberto, aquele caminho, de fato, é seguro para mim, eu posso ir. Mas no momento em que eu sinto medo, no momento em que eu estou insegura, no momento em que eu duvido, tem algo que eu preciso olhar para o céu, olhar para Deus, entregar isso para Deus, para que Deus confirme isso no meu coração, para que eu saiba se aquele caminho de fato faz sentido ou não para mim, porque eu posso correr um risco ali.
porque se Deus não quiser que eu esteja ali, eu vou correr o risco. E o meu medo me avisa isso. Então, quando eu sinto medo, eu tenho que olhar pra Deus, porque Deus tá falando comigo. E aí, então, voltando, eu sempre fui essa pessoa que acabei me desenvolvendo, então, como uma intelectual. Hoje enxergo isso, acho que essa semana, quando eu li, eu entendi que, de certa forma, esse é o meu trabalho. Eu estudo muito, eu pesquiso muito e eu busco aplicar as coisas que eu estudo e ver como elas funcionam na prática, e eu busco soluções para os problemas do mundo, principalmente se falando de criatividade, economia criativa, design. E aí, acho que falando de áreas de design, vamos falar design no contexto geral, mas principalmente design gráfico, moda e decoração, arquitetura, tipo assim, na verdade, no sentido de que as pessoas e como elas fazem escolhas estéticas e como elas constroem todo o seu universo estético a partir da sua essência, daquilo que elas são. E como que isso impacta o mundo positivo ou negativamente, e como se retrocede, e como se avança, e isso impacta positivamente, e como se retrocede os impactos negativos das pessoas que não conhecem sua essência e se perdem nas suas escolhas estéticas, e isso gera consumo, destruição global, etc. Então daria pra explicar isso em horas e horas e horas, porque é algo que eu estudo há muitos anos e eu tenho uma percepção muito clara disso, assim como eu também expliquei nos vídeos que eu tenho percepção muito clara do mundo dos criativos como um todo, dentro e fora das indústrias, e tento ter uma percepção global disso, dentro do que é possível pra mim. E é isso, então, hoje eu me vejo como uma mulher adulta, então por muito tempo eu recebi suporte, apoio da minha família para poder fazer isso, e ao mesmo tempo que eu podia também contribuir com a minha família em algumas questões familiares e pessoais. Mas hoje eu me vejo como mulher adulta que quer construir a sua própria família, e para isso eu preciso aprender a me sustentar. Eu preciso estar segura que o meu trabalho gera renda. E aí, como eu contei pra vocês nos outros vídeos, eu tenho alguns dilemas, porque eu inclusive fiz, conforme a minha psicóloga, que eu adoro, me orientou a organizar os meus pensamentos, e eu descobri que eu tenho um dilema que eu giro e acabo no mesmo lugar, porque a questão pra mim hoje não é a minha escolha profissional, porque eu amo minha profissão, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Não é a minha missão de vida, porque eu sei qual é a minha missão de vida e eu já faço ela. Não é entender se o meu trabalho é relevante ou não, ainda mais depois do vídeo que eu vi sobre ser uma intelectual e resolver os dilemas globais dentro daquilo que faz parte da minha missão, da minha essência, do meu propósito. É um chamado espiritual, é um chamado de Deus, é uma vocação. Eu entendo que eu já faço o meu trabalho, e agora a grande questão pra mim é como que eu vou rentabilizar, como que eu ganho dinheiro com o que eu faço, porque eu também preciso me sustentar, eu também quero construir uma família e sustentar a minha família. Acho que eu, sendo alguém que cumpre o meu propósito diante da minha comunidade, na terra, diante da minha família, eu sou digna de ter o meu sustento para que eu possa fazer o meu trabalho e estar em paz. Acredito que todos vocês concordem comigo que quando a gente não tem dinheiro, a gente não tem paz. Dinheiro não traz felicidade, não podemos adorar a Deus e a Mamon, mas aqueles que são justos e que fazem o seu trabalho recebem por isso, porque Deus quer que nós estejamos em paz para realizar os nossos trabalhos. E eu não estou em paz, eu estou 24 horas por dia extremamente estressada, porque eu não consigo continuar o meu trabalho, porque eu preciso me preocupar como que eu vou pagar o meu pão para poder me alimentar. E isso não é uma vida digna. E eu sei que eu faço o meu trabalho. Então, como que eu faço para que as pessoas entendam, ou como que eu adquiro então o meu sustento, o meu dinheiro justo pelo trabalho que eu já exerço, entrego e transformo na minha comunidade, para que eu tenha uma vida digna? Esse é o meu grande dilema. E, obviamente, eu acho que esse é o dilema de muitas pessoas, inclusive dos criativos. Make your money or die. Quem é você num contexto capitalista contemporâneo sem dinheiro? Ninguém, porque se uma pessoa não tem capacidade de se manter saudável, de se manter alimentada, de ter um lugar para dormir, de poder cuidar da sua família, essa pessoa vai estar o tempo inteiro estressada e ansiosa. E jamais essa pessoa vai conseguir trabalhar. Então,
Obviamente, alguém que não consegue fazer dinheiro vai morrendo lentamente. Então, esse é talvez é o grande desafio dos capitalistas, dos contemporâneos e da gente que simplesmente quer exercer o nosso trabalho e ter paz e cuidar das nossas famílias. Como que a gente se conecta com esse capitalismo louco, canibal, que se mata por dinheiro para simplesmente encher os nossos celeiros e abençoar as nossas famílias? Talvez vocês tenham a resposta, eu não tenho. Pra mim isso realmente é um dilema. Nesse momento eu quero ter segurança financeira. Foi algo que eu nunca me preocupei. Eu sempre me preocupei em fazer o meu trabalho, descobrir qual é a minha vocação, entregar isso pra minha comunidade. E agora eu gostaria de entender como que eu faço então para ser remunerada e reconhecida pela minha comunidade com o trabalho que eu já exerço, já resolvo, já entrego, que é a minha vocação e que eu mereço esse dinheiro porque esse dinheiro foi destinado a mim. Se eu faço o meu trabalho, Deus provê os recursos para que eu viva em paz, cuide da minha família, da minha comunidade, continue fazendo o meu trabalho porque eu faço o meu trabalho para Deus. Mas como que eu faço para que esses recursos cheguem até mim porque eles são meus? Esse é grande dilema para mim, especialmente como uma mulher solteira numa comunidade do interior. Se alguém tiver as respostas, me ajudem e nos próximos dias trago para vocês os próximos reflexões do meu dilema e como que eu tenho lidado com ele, evoluído nele e como que as pessoas têm olhado para os meus projetos da mesma forma que Deus os enxerga. Um beijo e até o próximo vídeo. Se quiserem me ajudar, por favor, me chamem aqui para desenvolver projetos. Comprem da lojinha da Flor, ver se eu desenvolvo mais algumas artes. Tem algumas artes já, colocar mais alguns produtos legais na lojinha. Ou comprem os cursos da Flor. A comunidade da Flor ainda não está aberta, ainda estou construindo os conteúdos para poder abrir a comunidade. Se você está seguindo lá no Instagram, continua seguindo. Me deem feedbacks, me contem o que vocês querem saber, o que eu posso ajudar vocês. Mas, por favor, não deixem de comprar meu trabalho, não deixem de me contratar, não deixem de me ajudar, porque eu também sou um ser humano e eu também preciso do meu sustento e eu também quero construir minha família. Um beijo e agora sim, até o próximo vídeo.